Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Meus irmãos, deveras para mim é uma imensa alegria e satisfação poder conhecer esta congregação do meu amigo pastor Denilson. Para mim é uma honra muito grande mesmo. Estou muito feliz. Meus irmãos, esta é uma noite especial. É uma noite especial porque nós estamos na presença do Senhor. Amém? Eu quero saber se o povo do Aleluia ainda está aqui, irmãos. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Glória a Deus. Números, capítulo 27. Esta é uma noite que nós teremos um encontro novo com o Senhor. É uma noite que Deus marcou para nos abençoar com muitas bênçãos e dádivas espirituais. Se prepare porque o chão deste lugar vai tremer. Amém, irmãos? Números capítulo 27, versículo 1 a seguir. Todos os que trouxeram Bíblia, por gentileza, abra-na no livro de Números capítulo 27. A epígrafe do texto ou título diz assim: a lei acerca das heranças. Números capítulo 27, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Algumas pessoas ainda estão localizando esse texto anunciado. Nós vamos aguardar. Números capítulo 27, quarto livro da Bíblia. Aleluia. Os que encontraram, digam amém. Amém. Versículo 1 a seguir, que passo a ler e que diz assim: vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado o nome de nosso pai do meio da sua família por não ter tido filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Versículo 8 e último: dirás aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não tiver filho, transmitireis a sua herança à sua filha. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto bíblico que nós bem sabemos que não é muito comum ouvi-lo nos púlpitos das nossas igrejas, mas nós estamos diante de um texto, meus amados irmãos, que eu considero muito lindo, uma narrativa histórica muito bela, que vai contar aqui a história de 5 mulheres. Aleluia, aleluia. Esse texto aqui revela uma atitude muito linda por parte dessas 5 mulheres. Mulheres essas que tiveram uma atitude radical, uma atitude incisiva para alcançar, aleluia, sua parte na terra. Estas mulheres aqui eram filhas de Zelofeade. Estas mulheres tinham uma causa muito complicada. Por quê? Porque o seu pai Zelofeade, ele havia morrido, mas ele não teve filho varão. Ele só teve só filha mulher. E o Talmud, para os irmãos entenderem o que significa o Talmud é o conjunto de opiniões dos judeus que mostra, ou que revela ali alguns ditames. Existe ali algumas regras. E ali no Talmud dizia, ou constava, que a mulher não tinha direito nenhum na aquisição da terra. Então essas mulheres aqui, meus irmãos, elas não ficaram ali, não ficaram conformadas com aquela situação, porque o
Talmud, a lei dizia: estas mulheres não podem ali receber parte na herança da terra, mas elas foram reivindicar o direito delas. Meus irmãos, aleluia, de contrapartida, entenda uma coisa: se você quer receber algo da parte do Senhor, você precisa manifestar algumas indagações. Eu não sei qual é o teu problema, qual é o tamanho da tua dificuldade, mas se você nesta noite pleitear na oração, pode ter certeza, a sua história vai mudar, o repertório da tua vida vai começar a mudar, e alguns vão ficar surpreendidos com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quem acredita nisso, levante a mão e comece a glorificar o nome do Senhor. A tua história a partir desta noite vai começar a mudar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Estas mulheres aqui foram diante da liderança daquela época, a saber, primeiro Moisés. Moisés era o líder espiritual daquele povo. Moisés, meus irmãos, era um líder temido, era homem de Deus, aleluia. Ninguém se atrevia a falar de qualquer forma com Moisés. Moisés, sem sombra de dúvida, era o homem de Deus ungido que o Senhor havia constituído sobre o seu povo, a saber, Israel. Aliás, a moral de Moisés estava em alta. Por quê? Porque houve uma rebelião recente, a rebelião de Datã, Coré e Abirão. E diz o texto sagrado que Datã, Coré e Abirão se levantaram contra a liderança de Moisés, a fim de usurpar ali a posição de Moisés e de Arão. Mas Moisés fez um desafio com Deus: ora, se acontecer algo comum, se vocês morrerem de uma morte normal, comum, então saberei que Deus não me chamou. Mas se acontecer algo inusitado, como por exemplo, a terra se abrindo e tragando vocês vivos, então saberei que o Senhor me chamou, que o Senhor é comigo. Depois que Moisés proferiu estas palavras, no mesmo instante, a terra se abriu e engoliu todos eles vivos. Moisés, irmãos, tinha uma liderança temida. A liderança de Moisés era uma liderança que estava na direção do Senhor. A outra autoridade que estava ali era a autoridade religiosa. Diga comigo, autoridade. Vamos lá, diga comigo, autoridade religiosa. Essa autoridade religiosa, aleluia, a gente vê representada na pessoa do sacerdote Eleazar. Eleazar era o sacerdote daquela época, que havia substituído seu pai Arão. Então, vai calculando comigo o tamanho do risco que essas mulheres estão correndo. Elas querem a vitória delas e elas se atreveram a ir diante da autoridade constituída. Elas estão diante da autoridade religiosa, também elas estão diante dos príncipes das congregações. Ali está toda a liderança do povo, os 70 anciãos, aqueles homens que receberam do mesmo Espírito que estava sobre Moisés, estava também sobre ali os anciãos, aleluia. Também elas estão diante de toda a congregação. Todo mundo está atestando aquele acontecimento, todo mundo está vendo a atitude daquelas mulheres. Eu quero lhe dizer nesta noite, para recebermos algumas vitórias da parte do Senhor, às vezes, meu santo e minha santa, você terá que correr alguns riscos. Eu quero perguntar nesta noite, quantos estão dispostos a correr alguns riscos nesta noite, para receber o melhor da parte do teu Senhor? Eu quero lhe adiantar uma coisa: não será fácil como você imagina, aleluia. Às vezes você terá que dar a cara a tapa, aleluia, mas lá do outro lado, depois que terminar toda essa situação de prova, você vai galgar a tua vitória. Quem acredita nisso, joga a mão para cima, exalte o nome do Senhor, porque o Senhor nesta noite está lhe instruindo, está te treinando, está te preparando para galgar uma grande vitória. Aleluia. Diga para o teu irmão aí do lado, meu irmão, aleluia, diga nesta noite: é hoje. Aleluia, diga de novo mais forte: é hoje.
Aleluia. Quer queira, quer não queira, o diabo e os demônios é hoje a minha e a tua vitória. Sabe por quê, meu irmão? O Jesus que nós servimos aqui para nós não é um Jesus nanico, não é um Jesus anãozinho. O teu Jesus, o meu Jesus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Porque ainda que houvesse dia, ele é. Aleluia. Outro além dele não existe. Operando ele, quem impedirá? Ainda que o sol se ponha, ele é. Ainda que se retire, continua sendo Deus. Operando o Senhor, meus irmãos, ninguém pode impedir o trabalhar do Senhor. E nesta noite eu quero crer que este lugar vai tremer pela presença do Senhor. Aleluia. 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 A tônica aqui desta campanha qual é? É buscando a face do Senhor. Aleluia. Você vai ter um encontro com Deus nesta noite. Você vai ter uma comunhão estreita com Deus nesta noite. Se prepare. Não se escandalize, porque este lugar ficará marcado pela presença do Senhor. E alguns vão dizer: aleluia, o que está acontecendo naquele lugar? O que está acontecendo? Semelhantemente como houve, aleluia, com os crentes da igreja primitiva. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. O doutor Lucas pega o depoimento de um, pega o depoimento de outro, e todo mundo testifica. E tendo eles orado, o lugar estremeceu, o lugar estremeceu. Eu acredito num Deus ainda que faz maravilha e prodígio. Se prepare, meu santo, é hoje. Aleluia. 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 Agora observe, voltando para o texto, estas mulheres estão correndo um risco muito grande de morrerem. Aleluia, porque o Talmud, a lei dizia: vocês não podem, vocês não têm direito nenhum. Mas elas, irmãos, estão determinadas a fazer ali a sua parte, para buscar ali a sua aquisição da terra. Elas estão dispostas, reivindicando o seu direito. A palavra determinação significa personalidade definida. Personalidade definida é então o significado da palavra determinação. Meu santo, minha santa, você está determinado nesta noite a alcançar o melhor de Deus? Você está determinado? Ou você vai ficar ainda com cara de ué? É hoje, meu santo. Diga para você mesmo que você pode. É hoje que você vai andar sobre as águas e vai receber a tua vitória, pastor. Mas você não sabe, a minha luta é muito grande. A dificuldade que eu estou passando é muito grande. Eu quero lhe dizer nesta noite: tu não vai morrer nessa prova, não. Quem morre na véspera é peru, meu santo, minha santa. Então abre a boca, santa, enche o pulmão de ar e dê o melhor aleluia que você pode. Cadê o povo do glória a Deus? Cadê o povo do aleluia? Vai glorificando, vai glorificando. Aleluia. O diabo está preocupado nesta noite, irmão. Sabe por quê? A igreja tem que representar mesmo uma ameaça para o inferno. Eu não aceito, irmãos, uma igreja melancólica, de um povo estagnado, parado, exposto a alguma reação hoje, meu santo. É hoje. Aleluia. O profeta Isaías disse: os mortos não te louvam, mas nós os vivos te glorificaremos, te bendiremos, te exaltaremos. Então, meu santo, se você tem a vida de Deus na tua vida, erga a mão para cima e dê aleluia. Aleluia. Alamandura shurikamanduriai. Aleluia. Elas estão diante da autoridade e elas vão reivindicar agora o direito delas. Moisés, é o seguinte: o nosso pai Zelofeade, ele não estava entre os seguidores de Coré, Datã e Apirão. O nosso pai, ele não aderiu ao conceito de rebelião destes homens. Agora nós lhe perguntamos, Moisés, por que é que o nome do nosso pai terá que ser riscado da tribo de Israel? Por quê? Irmãos, para vocês entenderem, a Bíblia diz que estava vendo ali a distribuição das terras. O povo que estava aquém do Jordão, que a saber, a tribo de Ruben, a tribo da meia tribo de Manassés e a tribo também de Efraim, estas tribos estavam recebendo a sua parte. A tribo de Ruben, de Gade melhor, e a meia tribo de Manassés. E elas faziam parte da meia
a tribo de Manassés. E elas estão agora ali reivindicando o direito delas, porque estava havendo a distribuição. Elas aceleraram para poder alcançar a parte delas. Ora, já está sendo distribuída a bênção. Meu santo, eu quero lhe dar uma notícia do céu. Deus, aleluia, nesta noite quer liberar muita bênção para a tua vida. Você crê nisso? Aleluia. E você vai ficar com cara de ué, ou vai, aleluia, ligeiramente nesta noite invocar a tua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Passa na frente, fura a fila, faz alguma coisa e recebe a tua vitória, meu santo. Recebe, recebe. Este culto não volta mais, não volta nunca mais. Vai recebendo em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, você falou de furar fila. É uma coisa até um pouco antiética, sim. Mas quem não se lembra da história da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz, meus irmãos, que houve um homem por nome Jairo, chefe de uma sinagoga. Ele convidou Jesus para ir à sua casa, porque a sua filha já estava morta. E Jesus então está indo em direção à casa de Jairo. E diz a Bíblia que no meio do caminho, uma mulher que fazia 12 anos sofria de uma hemorragia, já havia gastado tudo, já havia gastado todos os seus bens para tentar alcançar a sua cura e não conseguiu. E a Bíblia diz que Jesus está indo com destino à casa de Jairo, mas aquela mulher fez um propósito no seu coração: se eu tão somente tocar na hora da sua vestimenta, eu ficarei sã. Aleluia. Era a vez de Jairo, mas ela não quis saber se era a vez de Jairo ou não. Ela queria a vitória dela. Ela foi passando por entre a multidão por baixo e alcançou a vitória dela. A lei dizia que ela não podia de forma nenhuma estar no meio da sociedade. Ela não queria saber o que dizia ou o que deixava de dizer a lei. Ela queria a vitória dela, meu santo. Qual é a tua causa? Qual é a tua dificuldade? Passa no meio da multidão, levante a mão, faça alguma coisa e alcance a tua vitória. Alcance, alcance, alcance hoje. Hoje nós vamos tocar no céu de glória, irmãos. É hoje. Aleluia, aleluia. Tudo é possível aquele que crê. Eu quero lhe dizer nesta noite, quero lhe adiantar esta verdade. Se daqui é guerra para gente grande, irmãos, isso aqui é luta contra gigantes. Aleluia. Quando falo de gigante, eu me lembro também de Caleb. Os senhores bem conhecem a história. Caleb, meus amados irmãos, ele havia recebido uma promessa, e 40 anos, 45 anos havia se passado da promessa que Deus ora lhe havia feito. E diz a Bíblia que quando eles estão na terra, a terra está sendo distribuída agora por intermédio de Josué, a terra da além do Jordão. E Caleb chama a atenção de Josué, o seu companheiro, e diz assim: Josué, você sabe o que o Senhor falou acerca de mim e de você quando nós fomos espiar a terra? Pois bem, Josué, você ouviu naquele dia que a terra de Hebrom é a terra que o Senhor prometeu nos dar por herança. Então, Josué, me dê a tua bênção, porque eu quero entrar na terra de Hebrom. A terra de Hebrom antigamente era chamada Kiriat Arba, que era a terra dos gigantes. Repita comigo: gigantes. Aleluia. Caleb queria a terra aonde estavam habitando os gigantes. Aí eu fico pensando, meus irmãos, Caleb estava agora com 85 anos de idade, e eu fico pensando com meus botões, ora, Caleb, meus irmãos, com 85 anos de idade, ainda queria lutar, brigar com os gigantes. Aleluia, aleluia. E ele disse: Josué, eu estou preparado, rapaz. Eu não vou lutar com os nanicos, eu não vou lutar em terras inferiores, não. Eu quero a terra onde estão os gigantes, a terra onde estão os gigantes. Eu estou com 85 anos de idade, mas eu me sinto no vigor da minha juventude. Tal era a minha força, ainda é hoje, para lutar contra os gigantes. E sabe por quê, meus amados irmãos? Caleb queria a terra dos gigantes. Aleluia. Caleb não era bobo, coisa nenhuma.
nenhuma. Sabe por que ele queria a terra onde estavam os gigantes? Porque aonde está o gigante está o melhor da terra. Aonde está o gigante está a nata da terra. Eu lhe pergunto nesta noite: você vai lutar por terras superiores, por terras grandes, ou você vai continuar nessa vida de mesmice? Aleluia. Responda para você mesmo, se você quer o melhor, ou se você quer o inferior. Eu sinto a presença do Senhor nesta noite. Deus está levantando gigantes espirituais para lutar nesta noite pelo melhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a tua petição nesta noite? Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu quero lhe informar, não é fácil, mas se você, aleluia, se empreender um pouco, se você se esforçar um pouco, aleluia, um pouco mais, mas pode ter absoluta certeza que o Senhor vai saculejar a tua alma. Vai buscando o melhor da parte do Senhor, meu santo. Vai invocando no teu coração. Este culto não voltará mais, como eu já disse. Amanhã talvez exista. Vamos fazer do nosso culto nesta noite como se fosse o último, aleluia, da nossa vida. Jesus vem arrebatar a igreja. Vamos nos preparar, aleluia. Mude essa feição nesta noite e vai adorando o nome do Senhor. Glória. Glória a Deus. Moisés, por que seria arriscado o nome do nosso pai? Você já perguntou para o Senhor nesta noite? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua luta? Aleluia. Moisés, por que o nome do nosso pai, a memória do nosso pai, ela vai ser então banida da história? Tem algumas perguntas que você tem que fazer, irmã. Tem algumas perguntas, algumas indagações que você tem que manifestar a Deus. Porque a verdade é que, irmãos, às vezes o Senhor está provando a tua vida. E se Ele está provando, você precisa no mínimo pedir uma orientação. Se Ele estiver provando, você tão somente ora dizendo o seguinte: Senhor, dá-me então força para mim poder passar por essa dificuldade. Agora, às vezes, é o diabo que está montado na carcunda do crente, rindo e zombando dele, e você está achando que é Deus que está provando. Aleluia. Peça nesta noite a orientação divina, porque se for o Senhor provando, Ele vai te ajudar a passar pela prova. Agora, se for o diabo querendo tirar um gracejo com a tua vida, hoje você vai dizer: sai para lá, Satanás, porque eu vou herdar a minha vitória. Aleluia. Quantos acreditam nisso? Aleluia. Deus vai mudar a história de muita gente aqui, irmãos. Eu acredito. Aleluia. Moisés, por que é que o nome do nosso pai, ele vai ter que ser tirado? Por que a história da nossa família vai ser finalizada dessa forma? Por que, Moisés? Está vendo a ousadia delas? Minhas irmãs, vocês têm que dar aleluia no atacado hoje, porque no varejo não vai vencer mais. Essas mulheres mudaram todo o curso da história da classe feminina. Então, pelo amor de Deus, vai dando aleluia aí, me ajude, viu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que atitude linda é a atitude dessas mulheres aqui. Elas estavam preocupadas não só com um quinhão de terra, um pedaço de terra, não. Sabe qual era a preocupação delas? Era a moral da família que estava em jogo. A história podia ser finalizada ali. Talvez a sua história até aqui chegou e o diabo colocou uma pedra nessa história. Mas hoje a pedra vai ser removida e a sua história vai continuar de uma forma diferente. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Aleluia. Então diga de novo para o teu vizinho: é hoje. Vai lá mais forte. Vocês não comeram macaxeira, não? É hoje. Oh, glória. Aleluia. O povo do aleluia ainda está aqui, né, irmãos? O povo do glória a Deus ainda está aqui. Aleluia. O inferno vai ficar com a audiência baixa. Nós não estamos preocupados com a fazenda, com esses reality show. Nós estamos aqui nesta noite para ver o céu pelo lado de dentro. Quem concorda comigo, levante a mão e glorifique a Jesus. Aleluia.
Oh, glória! Aleluia. Moisés, meus irmãos, para a gente já estar finalizando. Moisés, que era homem de Deus, homem que não tomava nenhuma atitude precoce ou precipitada. O que ele vai fazer? Ele vai consultar aquele que tem resposta para tudo. Ele então leva a causa das mulheres até ao Senhor, e o Senhor lhe dá uma resposta taxativa, e é o que mais me chama a minha atenção. Escute, o Senhor falou a Moisés dizendo: Moisés, o que as filhas de Zelofeade, elas estão falando daquilo que é verdadeiro, daquilo que é reto. Moisés, hoje eu faço um novo estatuto para as mulheres. Todo homem que não tiver filho varão, a sua herança será passada à sua filha mulher. As irmãs não entenderam? Aleluia. Todo homem que não tiver filho varão, a sua herança será transmitida à sua filha mulher. Isso daqui é muito lindo. Isso aqui é maravilhoso demais, irmãos. Aleluia. O estatuto dizia que só os homens tinham direito. O estatuto, a lei dizia que só os homens tinham direito. As mulheres sofriam com o preconceito daquela época, mas elas tomaram uma atitude que mexeu com o coração de Deus. Você já mexeu com o coração de Deus nesta noite? Aleluia! Imagine só, o cânon já estava fechado, a lei já estava fechada, mas a atitude delas moveu o coração de Deus. Aleluia. Jesus está nesta reunião aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã. Uma coisa é Ele estar presente, outra coisa diferente é Ele se manifestar. Sabe como Ele se manifesta? Isso vai mediante o seu tipo de culto. Vai buscando, vai invocando, vai falando com Ele. Toca no coração do Mestre. Vai tocando, vai tocando. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Pastor Daniel, o senhor me permite? De pé, irmãos, vamos orar. A irmã Tamires vem louvar o nome do Senhor. Na medida que eu estiver orando, a serva do Senhor está louvando a Deus. Aleluia. A passagem de Marta e Maria, irmãos, quando Jesus foi para Betânia, diz a Bíblia que Marta chamou a atenção do mestre dizendo: Mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para ela. Marta era muito braba. Pensa numa mulher braba, durona, era Marta. Jesus disse para ela: Marta, o teu irmão viverá. Aí Marta ainda retruca: sim, eu sei que ele viverá naquele dia. Aleluia. Ela não tocou o coração do mestre. Maria olhou. Maria sai para fora, chama a atenção de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe qual foi o resultado da diferença de Marta e Maria? Jesus naquele momento chorou, porque ela tocou o coração de Jesus. É noite de triunfo. Soberano Deus, eterno Pai, estamos na tua presença, Senhor. O diabo está querendo tirar o nosso foco espiritual. O diabo está querendo, Senhor, enganar muito dos teus filhos. O diabo não quer que esse potencial que há em mim, que há nos teus servos, seja despertado, porque ele sabe que nós vamos dar prejuízo para ele. Mas para a igreja o primeiro a chegar é hoje, é hoje, na visão é hoje, do rei, é hoje, semelhante ao Filho dos deuses. Mas para a igreja ele era o próprio Deus. Admirou o rei, porque o fogo não consumia. Receba, crente! O rei não entendia que o fogo a ele obedecia. É hoje. Na visão do rei era só uma fornalha. Toque no céu hoje. Mas para a igreja o Você acredita nisso? Milagre. Para o rei uma simples execução, um castigo, uma repreensão. Mas para a igreja o agir do Senhor, Deus mostrando que o crente
é vencedor. Você é vencedor. E anda pelo fogo e nunca não se queima. Saiba disso. Deus com não deixe o diabo te enganar. Receba o sangue do meu Senhor nesta noite. Na fornalha que o homem acendeu. Vai recebendo. Não se assuste. Receba. O teu Deus é fiel, não vai se atrasar. Entra na fornalha, anda pelo fogo. Não se preocupe, o teu Deus vai te livrar. Pode descansar e glorificar. Levante a tua mão assim, crente. Bênçãos pra contar. Levante, eu vou profetizar agora. Uma paixão e a tua história vai mudar. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Vai receber. Receba mais. Vai recebendo. O céu se abriu. Ele é poderoso, magnificado, pra sempre exaltado, contigo vai estar. É maravilhoso, santo e desejado, magnífico, pra sempre adorar. Essa é uma tempestade de poder e glorificar. O teu Deus é fiel, não vai se atrasar. Adiante sobre as águas. Não se preocupe, Deus vai responder a tua oração. Deus vai atender os teus pedidos. Deus. Ele vai conceder o desejo do teu coração. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência. Além de dar o pão. Receba. Me presente o primeiro a chegar. Porque estás tímido, meu santo, minha santa. Abre a boca que Deus te deu. Deus não te salvou para ficar calado. Deus não te salvou para você ficar calado, estagnado, parado, inerte. Não. Deus se batizou com o Espírito Santo para você dar línguas. Receba de novo. Receba. O fogo lhe obedece, ele é onipresente, o primeiro a chegar. Pode adorar e glorificar. O primeiro da fornalha já chegou neste